Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, para mais um podcast, aleluia, louvando a Deus pela sua vida, glorificando a Deus pela sua presença, por você me seguir nas redes sociais, por você estar me incentivando a gravar cada dia que passa. Já houve um tempo em que eu fiquei sem gravar por motivos da agenda, agora voltei, graças a Deus, amém? Desde Angola até a Austrália, eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero glorificar a Deus porque você tem sido fiel e constante naquilo que Deus tem para fazer para a sua vida, e isso é algo maravilhoso. Eu quero também orar por ti, tirar um tempo para orar, porque hoje eu recebi alguns pedidos de oração e eu quero apresentar diante do Senhor novamente. Amém? Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor, nós queremos continuar te louvando, queremos continuar glorificando o teu nome. Senhor, até onde esse áudio vai, até onde ele vai ser multiplicado, compartilhado, que o Senhor possa tocar nas vidas, possa ir de encontro, Pai, às suas necessidades, possa ir, Senhor, de encontro, Pai, aquilo que as pessoas mais estão necessitadas nesse momento, se é cura, se é libertação, se é o emocional, seja o que for, Senhor, o Senhor é suficientemente poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós esperamos, segundo o poder que nós opera, que é a sua vontade. Amém, Senhor? Fica à vontade, Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso declarar uma coisa: eu te amo, tu és a peça fundamental da minha vida. Eu não tenho palavras para glorificar o teu nome, eu não tenho palavras para te exaltar, eu não tenho mais palavras, porque é tanta coisa que o Senhor faz, é tanta... Olha, eu sou grata. Eu quero dizer que eu sou apenas grata. Senhor, obrigado pela ordem que tu dás aos teus anjos para estarem ao meu redor, para me livrarem de todo o mal, para me livrarem de toda pedra, para me livrarem de toda armadilha, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai, me ajuda a pregar a Tua palavra no dia de hoje, para que essa pessoa que está me escutando, ela saiba que o Senhor jamais perde o controle, que o Senhor continua conosco até o fim dos tempos, até a volta do Teu Filho e depois até os fins dos tempos. Amém? Vamos lá, gente. Hoje eu tenho a palavra, na verdade, que ela vai se dividir por sete palavras. A gente hoje entra num ciclo diferente, tá? A gente vai entrar num ciclo diferente, um ciclo em que eu vou tentar condensar o número de pregações possíveis, que é para fazer esse desdobramento, para a gente ter uma sequência um pouquinho mais compilada, ok? Então hoje, o primeiro tema que veio ao meu coração é: será que Deus sabe? Interessante, né? Será que Deus sabe? Será que Deus sabe tudo que eu estou passando? Será que Deus sabe tudo que eu estou vivendo? Será que Deus sabe tudo que eu estou sofrendo? Será que Deus sabe tudo que eu tenho necessidade? Será que Deus sabe tudo que eu anseio, tudo que vai no meu coração? Será que Deus sabe? Será que Deus sabe as aflições que eu tenho vivido? Será que Deus sabe as tribulações que eu tenho passado? Será que Deus sabe? Abra comigo Jó, capítulo 22. Jó, capítulo 22. Jó, capítulo 22, versículo 13 diz assim: e dizes, que sabe Deus? Acaso poderá Ele julgar através de densa escuridão? Que sabe Deus? Acaso poderá Ele julgar através de densa escuridão? Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero colocar, ou a primeira matéria que eu quero dar, ou o primeiro devocional que eu quero falar, sei lá, a palavra você escolhe. O primeiro tópico que eu quero falar hoje é só um. Ele tem os olhos abertos sobre tudo. Ele tem os olhos abertos sobre tudo. Vamos lá comigo, Provérbios capítulo 15, rapidamente, Provérbios capítulo 15, versículo 3.
O versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O 11 diz: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Aqui vai a resposta: Deus sabe de tudo. Ele sabe da situação que eu e você estamos passando. Ele sabe da aflição da qual tem te acompanhado nesses últimos dias. Ele sabe das tormentas que tantas vezes têm batido a tua porta. Ele sabe de coisas que você, humanamente falando, você não vê solução, mas porque Ele sabe e os seus olhos estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, e porque diante dele o além e o abismo estão descobertos, como é que a minha e a tua situação Ele não vai saber? Como é que o meu e o teu coração Ele não está? Se Ele sabe de todas as coisas, se Ele está atento em todas as coisas. Uma coisa eu tenho aprendido com Deus: o nosso maior problema é nós querermos gerar expectativas humanas numa coisa em que nós temos que gerar expectativas do céu. Uma coisa é nós pensarmos que Deus vai agir do nosso modo, e outra coisa é nós pensarmos que o modo de Deus não é igual ao nosso. Então, preste atenção: os olhos do Senhor, sim, eles estão sobre a tua casa. Os olhos do Senhor, sim, eles estão sobre os teus filhos. Os olhos do Senhor, sim, eles estão sobre todo problema. Todo problema. Todo aqui na terra. Os olhos dele estão sobre isso. Ele está vendo os maus, está vendo os bons. Ele está vendo os errados, está vendo os certos. Ele está vendo tudo. Então vamos fazer uma coisa comigo? Vamos fazer algo comigo? Vamos pegar nessa situação que você está passando e vamos colocar no altar do Senhor, vamos colocar em Deus, vamos colocar para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor contemple a nossa aflição. Ele é aquele que vem ao socorro do aflito, vem ao socorro do necessitado, vem ao socorro do pobre, vem ao socorro da viúva e do órfão. Ele vem. Então, nós vamos colocar essa situação no altar do Senhor, seja ela qual for. Se é medo de perder emprego, coloca no altar. Se é medo de se divorciar, coloca no altar. Se é medo dos teus filhos se perderem, coloca no altar. Se é medo de você não conseguir cumprir as metas do seu trabalho, coloca no altar. Se é medo de você não conseguir entrar na chamada que Deus tem para ti, coloca no altar. Se é medo de você não conseguir andar de avião, coloca no altar. Se é medo de você não dar conta de conseguir suprir as necessidades da sua família, coloca no altar. Se é medo de você não ser capaz de perdoar uma mágoa de mais de 30 anos, de mais de 50 anos, de mais de 20 anos, uma mágoa fruto de uma violação, fruto de um estupro, fruto de um desrespeito, seja o que for, coloca no altar. Deus, Ele é suficientemente poderoso para saber tanto que está no nosso coração, então não conseguiremos esconder dele. E também Ele é suficientemente poderoso para ir ao encontro da situação das pessoas que nós precisamos que Ele vá e começar a trabalhar no interior delas. Então, coloca tudo no altar. Coloca tudo no teu joelho, coloca tudo na tua oração, coloca tudo diante do Senhor. Ele saberá o que Ele vai fazer em relação a isso tudo. Abra comigo agora Salmo 139. Olha a profundidade. Salmo 139. Salmo 139, olha a profundidade. Versículo 3, olha a profundidade. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces alguns dos meus caminhos. É isso que a Bíblia fala. Não. E conheces
todos os meus caminhos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. O que Deus não sabe da gente? Ele sabe tudo. O que Deus não dá conta de resolver problemas? Ele dá conta de tudo. É por isso que nós devemos chegar a Ele com súplicas e ação de graças. É por isso que nós devemos chegar a Ele rasgando o nosso coração e não as nossas vestes. É por isso que nós devemos chegar a Ele dizendo: Pai, eu reconheço que eu faço isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. Transparente diante do Senhor. O Senhor, Ele vai te responder em relação à tua transparência e vai se posicionar em relação ao teu foco, o teu propósito, o teu objetivo. Então, por favor, Deus, os olhos dele estão atentos a todas as coisas. Os olhos dele estão atentos a todas as situações. Ainda que tantas vezes nós pensamos que ele já nos esqueceu, nós pensamos que ele não está nem aí, nós pensamos que ele não está nem reparando a gente. Olha só o versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ora, se foi ele que nos fez, se foi ele que, de uma maneira assombrosa e maravilhosa, ele me formou, como é que ele não vai saber do que estou passando? Como é que ele não vai saber do que eu estou vivendo? Como é que ele não vai saber desse problema que precisa ser resolvido? Eu costumo ouvir algumas pessoas dizendo assim: Deus está tão ocupado que ele não está nem aí para aquilo que eu sinto. Mentira. Deus tem o controle de todas as coisas. Imagina se aquela pessoa que é má, como eu e você, tantas vezes em atitudes carnais, porque ainda estamos nesse mundo, nós temos bons pensamentos em relação às pessoas que são nossos familiares e nossos filhos e marido, etc. Imagina Deus, que é só bom. Quais são os pensamentos que Ele vai ter em relação a nós? Esses são os tempos de nós valorizarmos o nosso relacionamento com Deus. Porque ao valorizarmos o nosso relacionamento com Deus, todas essas dúvidas de que Deus não sabe, de que Deus não está nem aí, de que Deus não vai fazer nada, de que Deus... Todas essas dúvidas vão cair por terra. Porque Deus, Ele faz sim. Deus, Ele é único. Deus, Ele é suficientemente salvador. Deus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Imagina, vamos lá voltar e aqui eu vou terminar. O Provérbios 15, o versículo 11, o que ele diz? O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Gente, o além e o abismo, eles estão descobertos diante do Senhor. O que é para Deus o nosso coração? O que é para Deus a situação que você precisa ver resolvida? O que é para Deus as circunstâncias que você precisa ver ultrapassada? O que é para Deus essa afronta que você está recebendo diariamente da sua colega, da sua irmã da igreja? O que é isso para Deus? Deus, Ele está vendo tudo. Mas tu diz, mas por que Ele não responde? Ele está vendo, mas é necessário que a nossa vida não seja um monólogo, mas seja um diálogo. Fale para Ele. Fale para Ele aquilo que te está acontecendo. Fale para Ele aquilo que não te vai bem. Fale para Ele aquilo que você não aguenta mais. Fale para Ele e você vai ver aquilo que Deus vai fazer com a sua vida. E você vai ver a transformação que Ele vai fazer com a sua vida. Fale com Ele. Não mande recado. Fale com Ele, não use terceiros, fale diretamente com Ele. Abra o seu coração, rasga o seu íntimo e fale para Ele: ó Deus, Tu és o Deus que o além e o abismo não te estão encobertos. Tu és o Deus que, se o além e o abismo não te estão encobertos, imagina eu que sou simples filha de um mortal. Como é que eu vou estar encoberta diante do Senhor? Livra-me, me ajuda, me socorre.
vem comigo, porque eu não dou conta. Se tu fores comigo, certamente o meu caminho será diferente. Mas antes, não se esqueça, Deus, Ele tem a criação, mas Ele quer ter intimidade contigo. Para ter intimidade contigo, é necessário que Ele te conheça e que tu também conheças Ele. Para conheceres Ele e Ele te conhecer, é necessário que você abra o teu coração e peça a Ele, que é para Ele se apresentar a ti e você se apresenta a Ele. Porque ninguém vai pedir algo a alguém que não conhece. É necessário pedir algo a alguém que a gente conhece, que a gente interage, que a gente tem principalmente intimidade. Estamos passando um tempo difícil no mundo, muito difícil, mas também é um tempo de renovo, sabe? É um tempo de busca, de entrega, de consolidação, mas também é um tempo de renovo. É um tempo em que nós vamos ver os nossos frutos. É o tempo em que nós vamos ver Deus falando conosco e nos dando a solução de todas as situações que nós estamos passando. Então é necessário, sim, nós conhecermos Ele como Senhor e Salvador, para que a gente possa ter esse tempo de intimidade. Não te apresses. Não busques astutos intentos. Não busques imitar os outros. Não busques fazer a vida dos outros a tua vida. Faça a vida de Deus tua vida, mas não a vida dos outros. Os outros têm falhas. Os outros têm problemas. Siga o exemplo com Deus. E seja um exemplo no teu testemunho de postura diária. E você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Eu quero deixar essa primeira palavra que tem a ver com o nosso tema de Jó, capítulo 22. Será que Deus sabe? A primeira palavra hoje é: Deus, os olhos do Senhor estão abertos sobre tudo e sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere. Amanhã nós estamos de volta.